Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula da comunidade Laços Sagrados. E na aula de hoje eu quero falar com você sobre um capítulo muito querido aqui por mim da Bíblia, e eu acho que faz todo sentido para você nesse momento, que está lá em Eclesiástico 2, onde fala sobre o temor de Deus na provação. E por que eu decidi fazer essa aula? Porque eu recebo muitas perguntas no Instagram, por direct, na caixinha de pergunta, das minhas pacientes também, falando assim: Larissa, eu tô muito cansada, eu quero desistir, eu não sei se vale a pena lutar, eu tô sofrendo muito, eu não sei o que fazer, me ajuda, o que eu posso fazer nesse momento? Eu realmente estou cansada, desesperada, eu tô a ponto de desistir. E se você que tá ouvindo esse vídeo está nesse mesmo momento, com essa mesma sensação, eu quero que você preste atenção em todos esses detalhes que nós iremos falar aqui hoje. E principalmente, abra sua Bíblia lá em Eclesiástico 2, para você ir acompanhando tudo que nós vamos falar aqui, tá bom? E começa assim: meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Então, na vida, nós sempre teremos sofrimento. Não tem como viver nessa vida sem ter sofrimento. Então, nós temos que escolher o sofrimento a ser vivido, né? Porque existem na vida sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. E a restauração de um casamento, por exemplo, é um sofrimento inevitável, uma vez que se entende o que é o sacramento do matrimônio, uma vez que você prometeu que será até que a morte o separe, uma vez que você se tornou uma só carne com esse marido, lutar pela restauração da sua família é um sofrimento inevitável e, sobretudo, um sofrimento que é por amor a Deus, porque você entende todos esses pontos de ser uma só carne com Ele, de ser até que a morte o separe, de ser aquele versículo que diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então você luta pela restauração desse casamento, mesmo estando diante de um homem que possa ter te traído, que possa ter mentido, que possa ter te abandonado, que possa ter ferido. E ainda assim, você luta pela restauração desse casamento por amor a Deus. Você se submete a esse sofrimento, você agarra a sua cruz por amor a Deus, por cumprir esse primeiro mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então você decide optar por esse sofrimento, por estar nessa luta, por estar nesse deserto, para se manter fiel a uma promessa que você fez no altar. Então, permanecer nas palavras do Senhor é sim estar diante da prova. E o sofrimento é a única possibilidade de nos aproximar do céu. Então Cristo diz: ei, você quer me seguir? Abandona tudo, pega a tua cruz e siga-me. E talvez hoje a sua cruz seja a restauração do seu casamento. Então, quando você decide lutar por ela, você decide pegar a sua cruz e seguir firme nos caminhos do Senhor. Então, sim, você terá muita provação e não é fácil, mas é o que Deus espera que você faça também, que você cumpra a sua promessa e você siga firme, caminhando nos caminhos dele. Lá no versículo 2 diz assim: endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Então, um dos piores erros das pessoas que estão em processo de restauração é a inconstância. Então, geralmente, o marido que está fora de casa, ele oscila muito, né? Então, um dia ele tá mais carinhoso, um dia ele tá mais grosseiro, um dia ele se aproxima, um dia ele recua, e são altos e baixos, com uma inconstância muito grande. E assim, quem também está lutando pela restauração tende a se manifestar da mesma forma, ou seja, com inconstância. Então, é um erro muito comum que você tem que abandonar a partir de hoje e buscar ser o mais linear, ser o mais constante possível, porque isso vai contribuir muito para o seu processo de restauração. Então é muito comum a mulher tá animada e aí acontece qualquer coisa. Esse homem não responde a mensagem, esse homem não atende a ligação, esse homem some, esse homem fica mais grosseiro, ele é mais arredio e a mulher já desanima. E aí ela fala: eu não quero mais, eu tô cansada e coisa e tal.
Então para com isso, seja constante. Você não pode também ter esses altos e baixos. O seu propósito é a restauração do seu casamento e você tem que seguir firme, de forma constante por ela. Você não pode se deixar desanimar por qualquer coisa e no outro dia você não querer mais lutar e no outro dia você quer e fica esse altos e baixos, esse altos e baixos. Seja constante na restauração do seu casamento, mesmo diante da dor, mesmo diante do cansaço, mesmo diante de todas as adversidades, assim como está dizendo aqui, seja constante, não cometa esse erro de ser inconstante na restauração do seu casamento. Une-te a ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Então, quando nós sofremos por amor a Deus, nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, que foi pregado numa cruz. E é exatamente isso que está dizendo aqui no versículo 3. Une-te a Ele e não te separes, porque quando nós sofremos por amor a Deus, nós nos unimos a Cristo. E tá aí a grande virada de chave para o seu milagre acontecer. É sofrer por amor a Ele, é unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E aí você parar para pensar, quando Cristo estava na cruz, quando Ele estava sendo humilhado, açoitado, chicoteado, em nenhum momento Ele reclamou. Em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele quis desistir, em nenhum momento ele foi inconstante. Ele simplesmente pegou a cruz e assim como um cordeiro foi imolado. Então é exatamente isso que você deve se espelhar. Ter esse sofrimento de forma constante, de forma linear e unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Porque aí sim você vai conseguir o grande milagre na sua vida. Esse grande milagre que você tanto espera. Lá no versículo 4 ele diz assim: tudo o que te acontecer, aceita. E nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Olha que forte isso. Tudo o que te acontecer, aceita. Se te humilharem, seja paciente. Pois o ouro se prova no fogo. Quantas vezes você já se sentiu humilhada durante seu processo de restauração? Aposto que foram muitas, né? São pessoas falando coisas que te humilham, são o seu marido com comportamento, mas é exatamente o que está dizendo aqui. Seja paciente. Tudo o que te acontecer, aceita, porque você entende que você está no processo que é de temor a Deus. Você está no processo de restauração, de transformação, de amadurecimento. E se Deus permitiu que isso está acontecendo na sua vida nesse exato momento, é para o seu bem. Nós não enxergamos o que está por vir, mas Deus já sabe de tudo, já sabe do fim, mas nós temos uma visão muito limitada e a gente não consegue entender muitas das vezes por que Deus permitiu certas coisas que acontecem na nossa vida. Mas se Ele permitiu, é para o seu bem. Então tudo o que acontecer, aceita. Se te humilharem, seja paciente, pois o ouro se prova no fogo. E o sofrimento é uma forma de nos purificar. Inclusive é a única forma de nos santificar e fazer com que nós mereçamos o céu. Então, quando você entende o sofrimento por essa perspectiva, que é um caminho para o céu, é a única, inclusive, a única forma de nós merecermos o céu, de nós sermos purificados para adentrar durante toda a eternidade no céu, a gente olha o sofrimento como um presente e não como algo ruim. Então é dessa perspectiva que Cristo espera que você enxergue essa cruz, que você carregue essa cruz, para que você seja purificada, para que você seja santificada, para que você mereça na eternidade dos céus. Lá no versículo 6 diz assim: na doença e na indigência conserva a tua confiança. Confia no Senhor e Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Então você tem que clamar, você tem que rezar, você tem que pedir, mas confiando em Deus, esperando nele, que na hora certa, na hora que for para acontecer, o seu milagre vai chegar. Confia e espera no Senhor. Não existe oração em vão. Então muitas das vezes você pode estar com a percepção de: caramba, eu tô aqui rezando, eu tô jejuando, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, eu já tô há 6 meses, já tô há 1 ano, já tô há 2 anos, já tô há 3 anos nesse processo, e parece que Deus não me ouve, parece que Deus está em silêncio.
mas confia nele, espera nele. Exatamente no tempo oportuno, o milagre vai acontecer na sua vida se você confiar, se você esperar. Então faça tudo o que está ao seu alcance, lembrando que não existe oração em vão, não existe oração que é desperdiçada. Confia e espera nele. Lá no versículo 7 está dizendo assim: vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Então, muitas pessoas cometem um erro de, por ficar nesses meses, nesses anos, por um processo de restauração, num processo de sofrimento, num processo de prova, acaba desistindo, acaba achando que não está sendo ouvida, que as orações estão sendo em vão, e fala assim: quer saber? Isso aqui não funciona não, eu vou desistir, eu vou seguir minha vida, eu vou cair no mundo, eu vou me relacionar com outras pessoas, eu vou me afastar da igreja porque eu fiz e nada adiantou, meu marido não voltou. Então, infelizmente, esse tipo de coisa é comum. A pessoa tem uma percepção de que por ela estar rezando e fazendo há tempos, ela não é ouvida, não aconteceu um milagre da forma que ela queria, no tempo que ela queria, ela se afasta da igreja, ela se afasta de Deus, ela cai no mundo, ela se envolve com outras pessoas, ela se relaciona, enfim. Então está dizendo exatamente aqui um aviso para que isso não aconteça com você. Não se afasteis para não cairdes, porque essa é exatamente a ação que o demônio quer plantar em você, para que você desista, para que você caia e para que você não herde o reino dos céus. Continuando, diz assim: vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Quem confia, quem espera, nunca deixa de receber. Então, a sua promessa, o seu milagre será dado no dia que for para ser dado a você, no dia que você estiver pronta, no dia que seu marido estiver pronto, no dia que for favorável para você. E você tem que esperar, você tem que confiar nele, porque está escrito aqui, e Deus não mente, não é mesmo? Então a sua promessa é uma garantia, e a recompensa não vos faltará, para quem confiar, para quem esperar. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Muitas das vezes nós plantamos, nós semeamos e nós não colhemos na mesma proporção aqui em vida, porque não dá tempo. A colheita demora um pouquinho muitas das vezes, mas nós iremos colher absolutamente tudo, sem exceção, que nós plantarmos nessa vida, seja bom ou ruim, na eternidade. Então tenha essa convicção. Tudo que você está fazendo hoje pela restauração do seu casamento, para se manter fiel à sua promessa, para tentar resgatar a alma do seu marido, para tentar resgatar o seu casamento, será colhido nessa vida, mas sobretudo na eternidade. Então caminha firme, leva em consideração, lembra sempre disso, do prêmio que você vai receber para todo sempre, porque essa é uma promessa de Deus na nossa vida. E não desista, continue firme, continue caminhando, pois sua recompensa é dom eterno na alegria. Você imagina que maravilha você ter a eternidade, a alegria eterna, a alegria em Deus. Não existe bem maior do que esse. Então continue firme. Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Ninguém. Eu quero que hoje, se você ainda está com esse sentimento de desistência, você faça uma projeção. Daqui 30 anos. Então pensa, hoje você tem 30. Daqui, quando você estiver com 60 anos, quem desistiu de lutar pela família hoje? Quem abandonou a igreja? Quem abandonou os princípios de Deus? Quem foi para o mundo? Como que essa pessoa estará aos 60 anos? E como essa pessoa estaria aos 60 anos se ela se mantesse fiel aos caminhos de Deus, se ela mantesse fiel ao marido, fiel à família, fiel a essa luta que ela está fazendo hoje, que é restaurar o casamento dela? Como que a pessoa que está no prazer vai estar daqui 30 anos? Como que a pessoa que está nas leis de Deus estará daqui 30 anos? Faça essa projeção. É um resultado muito fácil da gente imaginar. E é exatamente isso que o texto propõe para nós. Quem perseverou no temor e foi abandonado? Ninguém. Quem clamou por ele e ele o desprezou? Ninguém. Porque o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados
e salva no dia da tribulação. Então assim, o nosso Senhor é abundantemente misericordioso. Ele entende tudo que nós estamos passando, desde que façamos isso por amor abundante a Ele, amor absoluto a Ele. Então, continue. Ai dos corações covardes e das mãos fracas e do pecador que segue 2 caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Olha que forte. Não será protegido o coração fraco que não acredita na misericórdia de Deus, que não acredita no poder de Deus. Então é muito comum a gente ouvir da mulher assim: não, eu acredito na restauração do meu casamento, né? Acredito. Mas assim, é tão difícil, eu fico pensando, será que vai dar certo? Ah, ele já tá com outra, será? Não, eu sei que Deus é o Deus do impossível, mas será? A pessoa que diz isso não tá. Porque quem tem a fé inabalável fala assim: eu sei que é difícil. Eu sei que meu marido tá com outra, eu sei que meu marido tá perdido, eu sei que meu marido tá cego, mas Deus vai prover. Não sei como, mas Deus vai dar um jeito. Eu não sei de que forma, mas Deus vai trazer meu marido de volta. Eu não sei quando, mas Deus vai restaurar minha família. A pessoa que ela tem convicção em Deus, que ela tem a fé inabalável, ela não usa o mas. Ah, eu acredito, mas tal coisa. Não existe mas no vocabulário dessa pessoa. A pessoa que crê em Deus, ela tem plena convicção de que Deus irá transformar a vida dela, de que Deus irá operar um milagre na vida dela. E essa pessoa jamais usa o mas. Essa pessoa usa a certeza, a afirmação. Quando Deus restaurar meu casamento, quando Deus trazer o meu marido de volta, quando o meu milagre acontecer, no dia que o meu marido estiver em casa, eu vou testemunhar e vou glorificar o nome de Deus para todo mundo saber. Quando isso acontecer, então a pessoa tem plena certeza, ela afirma, ela não fica cogitando que isso pode não acontecer na vida dela. E é exatamente isso o que esse versículo quer dizer para nós. Que ai do coração covarde e as mãos fracas, pois não acredita, esse coração não será protegido. Então tenha muito cuidado com isso. Peça a Deus uma fé inabalável para que você jamais duvide do poder dele, para que você jamais pense que o erro do seu marido é maior que a misericórdia de Deus, que o pecado do seu marido é maior que o poder de Deus, que o seu erro é maior do que a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Então não tenha um coração covarde, não pense mais. Se ele voltar, se o meu milagre acontecer, afirma, quando o meu milagre acontecer. No versículo 14, diz assim: ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando o Senhor vos visitar? A impaciência é outro grande erro das pessoas que estão em processo de restauração. Então a gente quer que tudo aconteça na hora que nós queremos, no nosso tempo, e não no tempo de Deus. A gente quer que Deus faça as nossas vontades para ontem, imediatamente, para que a gente não continue carregando a cruz, para que a gente não continue sofrendo porque tá doendo. Então, sede paciente, porque ai de vós se perder a paciência, o que farás quando o Senhor vos visitar? Não cometa esse erro de ficar pedindo para voltar, de ficar acelerando o processo, de ficar murmurando, porque já faz muito tempo que você está lutando pela restauração do seu casamento e você fica naquela ansiedade, você fica naquela impaciência e você quer tudo para ontem e você fica irritada porque já está muito tempo. Não cometa esse erro. Seja paciente. Lá no versículo 15, ele diz assim: os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras. Os que o amam observam seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram o seu beneplácito. Os que o amam saciam com a lei. Os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras. Então, quando nós realmente tememos a Deus, quando nós realmente seguimos os seus caminhos, nós não desobedecemos a palavra dele, porque nós tememos. Nós seguimos os mandamentos, principalmente os 2 que regem os outros 8 mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, por amor a Deus,
Nós abraçamos a cruz e seguimos firme. Nós abraçamos a cruz e lutamos pela restauração do casamento. Nós amamos esse marido, mesmo que seja imerecidamente. Nós amamos o próximo, mesmo que ele tenha nos feito mal, tenha sido a amante, tenha sido a pessoa que causou toda essa turbulência na nossa vida. Quando nós seguimos os mandamentos de Deus, nós cumprimos tudo o que está na palavra. Nós somos fiéis, nós entendemos que somos uma só carne com o nosso esposo, nós entendemos que o que Deus uniu, o homem não separa, nós entendemos que temos que amar, que temos que servir, que temos que respeitar. Nós cumprimos os mandamentos de Deus por temor a Ele. Lá no versículo 17, ele segue assim: os que temem o Senhor preparam os seus corações e diante dele se humilham. Caiamos nas mãos do Senhor e não na dos homens, pois tal como é sua grandeza, assim é a sua misericórdia. E ele encerra o capítulo 2 dessa forma. Então esse texto, ele tem inúmeras instruções para você, tem inúmeros pontos de consolação para você e como se manter fiel a Deus diante da provação. Então ele diz aqui para não sermos impacientes, para não sermos inconstantes, para aguentarmos a provação, para aguentarmos a humilhação, para aceitar tudo o que acontecer, para nos mantermos fiéis às promessas de Deus, para esperar e confiar no Senhor, para esperar o tempo dele, para jamais nos esquecermos o quão misericordioso é Deus e o quanto o erro do seu marido não é maior que o poder, que a misericórdia de Deus. Então eu espero que esse texto tenha caído para você como um afago, como um alívio para se manter fiel nesse propósito de lutar pela restauração do seu casamento, entendendo que sim, é uma provação, entendendo que é o sofrimento, mas o sofrimento é a única forma de nos mantermos fiéis à promessa que nós fizemos, a promessa que nos uniu a esse marido para toda a vida. Então, mesmo diante do sofrimento, abraça a tua cruz e segue, porque o sofrimento vai te purificar, o sofrimento vai te santificar, para que na eternidade você mereça o céu. Então é por isso que você está lutando. Respira fundo, descansa, mas não desiste. Abraça a tua cruz e segue, porque assim como diz aqui no primeiro versículo, se te ofereceres a servir o Senhor, prepara-te para a provação. Para que nós merecemos a eternidade no céu, nós devemos fazer por merecer. E é carregando a cruz, e é sendo forjada, porque o ouro se forja no fogo, porque o sofrimento está te purificando. Por mais que você tenha a sensação de que está sofrendo muito, que está doendo muito, é a única forma de te unir a Cristo. Então continua, segue firme, não desiste. Essa é a melhor oportunidade que você tem de herdar o reino dos céus, de restaurar sua família, de resgatar o seu casamento, de resgatar o seu marido de uma vida de pecado, de uma vida de erro, de perdição. Então se una a Cristo, una a sua dor, as chagas de Cristo crucificado. Não desiste, segue firme. Deus está te acompanhando a todo instante. As suas orações não são em vão. Tudo que você está fazendo não é em vão. Ainda que você não colha nenhuma dessas coisas em vida, o que é impossível, mas ainda assim, você colherá para todo o sempre. E concorda comigo que só isso já vale muito, já vale tudo, porque dirá para onde você irá para toda a sua eternidade. Então não desiste. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Essa é a única luta válida que você tem na sua vida. É lutar pela sua família. É lutar para levar a sua alma e o dos seus para o céu. Então segue firme. Nos dias que tiver muito difícil, volta aqui em Eclesiástico 2, relê essa passagem, se joga nos braços de Deus e fala: Senhor, sem ti eu não consigo. Me ajuda a carregar minha cruz, está muito pesada. Eu quero continuar, mas eu não estou conseguindo mais, Pai. Me ajuda. Eu quero unir o meu sofrimento ao teu. Eu quero unir as minhas chagas à tua, Senhor. E segue firme, lembrando que o sofrimento é um presente e não um castigo, porque o sofrimento te possibilita ir para o céu. Então segue firme, não desiste, respira fundo, busca ânimo em Deus e segue adiante. E se você busca mais conteúdos como esse para edificar a sua fé,
para transformar o seu emocional, para te inspirar a não desistir, para te ensinar a exatamente o que fazer nesse processo de restauração, te dando técnicas estratégicas, ferramentas terapêuticas e inúmeros outros conteúdos para guiar você nesse processo de restauração. A minha comunidade Laços Sagrados é o ambiente ideal para você. Lá eu e inúmeras outras mulheres falamos tudo sobre restauração de casamento, falamos tudo para conduzir e direcionar você na luta pela restauração do seu casamento. Então, se o seu marido já saiu de casa, a comunidade é para você. Se o seu marido ainda está em casa e vocês não param de brigar, a comunidade é para você. Se você saiu de casa, está arrependida e quer restaurar seu casamento, a comunidade é para você. O Laços Sagrados é um ambiente ideal onde nós falamos tudo sobre casamento, espiritualidade, família, feminilidade, terapia, psicologia e tudo mais que vai ser útil nesse processo da restauração do seu casamento. Então, se você tem interesse nesses conteúdos e muitos outros, a comunidade é o espaço ideal para você. Te vejo lá. Até mais!